Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. A única coisa que eu discordo é que eu esperaria o Ancelotti. Eu acho que 2 anos é mais do que suficiente. E o Tite mostrou isso no primeiro ciclo dele, que 2 anos ele arrumou bem a casa. Mas não é por isso que eu não esperaria não, tá? Eu também acho que em 2 anos ele pode montar um time e ganhar a Copa. É que é isso que a gente tá falando. Quando o nosso argumento é balizado só pelo eu acho que dá pra ganhar a Copa, não é suficiente pra ganhar a Copa, aí a gente só vai ter a resposta lá no final, se a gente tava certo ou não. O conceito me leva... É por isso que eu sou até mais radical, sabia? Eu sou até mais radical. Conta seu radicalismo. Meu radicalismo é Você traria o Ancelotti uma semana antes da Copa. Convoca aí, vai lá. Eu faria como a seleção norte-americana de basquete faz. O Greg Popovich, a seleção do San Antonio Spurs, ele vai treinar. Ele treina a seleção norte-americana 2 vezes. Uma na Copa do Mundo e outra nas Olimpíadas. Uma vez a cada 2 anos. Ele treina o time 1 mês antes, vai pra lá e monta o time. Eu vou te fazer uma... Isso ainda... cara, esporte de alto nível, cara. Tem muitas similaridades. O que eu penso é o seguinte. Eu acho que às vezes, quando você constrói um ciclo, por melhor que ele seja, o quão bom aquele ciclo foi pode balizar escolhas importantes de momento que você não é capaz de fazer pela meritocracia, olhando muito mais para trás do que para frente. Eu acho que isso aconteceu muito nas 2 oportunidades com o Tite. Ele olhou só com ele. Não só com o Dunga, principalmente. Por exemplo, não levar o Neymar e o Ganso ali foi muito mais porque, ele levou caras que construíram com ele o ciclo. Sim. E aí surgiram 2 caras que eram fenômenos na época, que ele falou, não, esses caras não cabem, porque eu estarei não sendo bacana com os caras que me fizeram chegar até aqui. E aí, esse peso do ciclo, muitas vezes, ele é ruim para o momento que... Aí, assim... Essa leitura que você tem sobre balizar pela Copa do Mundo é completamente diferente da minha. Eu acho que a Copa do Mundo ela tem que ser Pra mim, seleção é Copa do Mundo e eu, particularmente, não ligo pra seleção fora da Copa do Mundo. Não me comove. Quarta-feira, jogo de eliminatória. Se der, eu assisto. Prefiro assistir um jogo da Série B, cara. Juro por Deus, um Bragantino... Não, eu acredito. Então... senão eu vou perder aqui. Tenho três contrapontos pra te fazer. Primeiro, sobre a questão da Copa do Mundo. O meu ponto não é que ela não é a prioridade. Claro que ela é. Sim. O ponto é que vencê-la não é uma escolha. Concordo. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Você tem que trabalhar para vencer e muitas vezes você não vai conseguir. E aí, ou você tem a convicção de quem, para mim, deveria ser um profissional do esporte. Eu vou construir o conceito que eu acredito e vou disputar a Copa do Mundo da melhor forma possível e vou tentar vencer. Se der, ótimo. Se não der, vai ter mais 4 anos. Esse conceito no Brasil não existe. Segunda coisa, lá atrás, ótimo debate rende a seleção norte-americana de basquete. Se houvesse no ambiente de seleções de basquete um equilíbrio tal qual existe no ambiente de seleções de futebol, você acha que eles fariam isso? Acho que não. Eu também acho que não. Pois é. E na questão do ciclo, que eu concordo contigo, o cara foi técnico durante 4 anos, isso pode fazer com que lá na hora de tomar a decisão ele leve alguém que não mereça tanto porque fez toda a trajetória. O Felipão foi acusado disso tendo 1 ano no comando. O Felipão tem 2 Copas do Mundo na seleção brasileira e se você somar os 2 períodos, dá 2 anos e meio. 2 anos e meio. Porque ele assume em 2001, no meio de 2001, né, indo para a Copa América, e assume em 2013 no começo. Sim. Então ele faz 1 ano antes de 2002 e 1 ano e meio antes de 2014. Isso. E chega a 2 semifinais. Ganha uma, toma 7 na outra. Ele foi acusado disso em 2014. E não só em relação a jogadores da seleção, mas em jogadores que ele treinou em clube. Henrique, zagueiro. Nossa. Todo mundo queria o Miranda, que jogava... Miranda devia ter jogado no mínimo 2 Copas. Sim. No Atlético de Madrid. E que é muito melhor que o Henrique, né? Nem se compara. Não tô nem aqui dizendo... Mas ele o Henrique levou foi muito bom jogador, mas não tem comparação. Né? Então, eu acho que aí a questão do treinador escolher um jogador porque o tempo mostrou pra ele algumas coisas que isso vai acontecer com 1 ano, 2 ou 4 ou 8.
de ciclo. Jogador de confiança, você fala. Não, o cara... Eu também teria levado o Neymar e o Ganso pra 2010. Também teria. O Dunga se agarrou, o Dunga nunca tinha sido treinador, ele tinha chegado ali com jogadores e não havia questionamento, né? Você ter um Neymar e um Ganso no banco, para o treinador, significa todo jogo existe uma pressão para colocá-los. O Dunga foi eliminado da Copa América em 2016 e posteriormente demitido, tendo feito uma substituição no jogo que o Brasil perdeu pro Peru. Exato, cara. Uma. E contra a Holanda na Copa do Mundo, eu acho que ele só fez 2. É isso. Tinha mais uma para fazer. Né? Então, isso vai acontecer. Não tem... Agora, a minha questão, não existe fórmula para a Copa do Mundo. É por isso que eu falo, eu não acredito nisso. Eu não posso balizar o que eu acho por uma coisa que não tem resposta. O cara de Marrocos assumiu semanas antes. E a gente viu. Exatamente. O Scaloni fez 4 anos. É. O Deschamps já tá há 11 na seleção francesa. Sim. Então, o da Croácia pegou em 17. Então, não existe fórmula. Porque se eu tiver que balizar a minha escolha pensando nisso, eu só vou saber se, assim, o único parâmetro que eu vou ter de certo ou errado vai ser dado pelo resultado. Eu não vou conseguir olhar nada além disso. E aí eu acho que nós estamos ferrados, cara. Mas nós vamos ganhar por acaso e perder por acaso. Mas aí, assim, uma pergunta bem objetiva. Você acha que o Brasil tem mais chance de ganhar a Copa? E assim, óbvio, a Copa não é uma questão de escolha. Tá. Mas você tem que chegar lá com as melhores condições possíveis para realizar esse feito, que é o... Enfim. Ganhar o Hexa. Que é o Hexa. Você acha que o Brasil teria mais condições, em teoria, porque na prática a gente nunca vai saber, de ganhar a Copa de 26 com 3 anos de trabalho do Diniz, que seria o treinador que você escolheria agora, ou com 2 anos do Ancelotti? Faço a menor ideia. Então. Essa é a questão. Entendeu? Eu, analisando friamente em termos de... Se eu olhar para o trabalho, pro histórico, para quem joga, tá acostumado em jogar em altíssimo nível, a minha escolha seria 2 anos de Ancelotti. Mas... Não é garantia nenhuma. Não é garantia nenhuma. Mas você entende Você pode ter 6 anos de Ancelotti e não ganhar nada. Mas você não acha que a gente tá falando disso numa realidade de futebol que não é aquela que a gente gostaria que fosse? De forma de trabalhar, de pensar o jogo? Como assim? A França, que hoje tem um técnico há 11 anos, ela tem uma academia de futebol lá em Clairefontaine. Jogadores vão lá, jovens, são treinados, são formados ali. Claro que existe também um processo de captação de descendentes que são naturalizados franceses e que são estimulados a escolher a seleção da França e muitas vezes não a seleção do país da mãe ou do país do pai, muitos países africanos, uma miscigenação que não é o caso da nossa, mas que isso gera uma escola de futebol que nós não temos. Até porque o nosso jogador vai sair antes de poder completar, digamos assim, um ciclo como esse. Se a gente tivesse algo parecido com isso, sabe? Uma ideia que a seleção brasileira seguisse, um projeto, eu te diria, quanto mais tempo, melhor. Aí eu te diria, 3 anos é melhor do que 2. Claro, é isso. Na nossa aleatoriedade, em que vários times ganham títulos trocando técnico no meio do campeonato, aí eu acho que, de fato, eu não tenho essa resposta. Eu acho que ela não existe. É uma questão de preferência. Você citou o caso do Felipão. E veja, eu nem tô dizendo que o Brasil... Eu acho que o Brasil tem chance de ganhar a Copa com o Ancelotti, tem chance de ganhar a Copa com o Diniz, e se for a Copa com o Ramon, tem chance de ganhar. Não é isso, porque ele falou assim, ó, o trabalho do Felipão. E aí eu voltei, peguei o próprio trabalho... Vamos pegar os 2 últimos títulos da seleção. Os times que foram campeões, o Tetra e o Penta, não foram times que fizeram ciclo, cara. Você pegar o ataque do Brasil no ciclo não era Bebeto e Romário. O Romário vai no último jogo. O ataque do Penta, que era o Ronaldo vai pra Copa, porque o Ronaldo tava machucado. E o Felipão deixa o Romário. Exato. Sim. Então, assim, são times que se montaram ali. E me parece que essas mudanças aconteceram muito mais pelo mau momento de ambas as épocas, que fizeram com que se apostasse naquela coisa de quem pode me oferecer algo agora, né? Do que levar já aquela coisa do ciclo. Tamo bem, time... Aquela coisa que eu falei do Guardiola. O Guardiola, eu tenho certeza que se ele fosse o técnico, ele faria o ciclo e ele poderia, cara, ganhar os 6 jogos da Copa do Mundo jogando igual. Chegasse no 7º, ele falasse, a gente não vai ganhar desse jeito, ele mudaria e não teria medo das consequências. Como ele já fez no City, e já deu certo e já deu errado. Exato.
Já Exato. deu certo e já deu errado. Exato. Porque é isso, não Porque tem. é isso. Mas ele agiria conforme a cabeça dele. Quantos não anos vocês pelo têm? medo. Eu tenho 31. Tô com 34. Tá. Bom, beleza. Vocês viveram minimamente os anos 90. Sim. Sim, total. Futebolisticamente Sim, falando. sim. Né? Nos anos 90, o Brasil teve, chutando aqui, pensando no ambiente de clube, muitos grandes treinadores, mas talvez de maior destaque 3 caras. Tele, Vanderlei e Filipão. Tele não peguei. É, eu não mas lembro do Tele o também. Felipão e o Lucha, sim. O Tele é o maior técnico brasileiro que eu vi. Uhum. Mas, enfim, na questão estética do jogo, veio depois o Luxemburgo como um substituto de Sim. times que jogavam muito bonito, que procuravam um ataque e tal. E eles tiveram pouco tempo os dois no auge, né? O Sim. declínio do Tele, pela questão da saúde, antecipou o declínio dele, porque ele parou de trabalhar simplesmente. E o Vanderlei estava em plena ascensão, mas eles se enfrentaram e fizeram jogos históricos no auge. Os dois passaram pela seleção e foi um fiasco. O Tele jogou 2 Copas e não ganhou nenhuma. Talvez um dos fatores que digam que ele é o grande treinador brasileiro da história, ou pra mim o melhor, mas certamente pra todo mundo entre os melhores, é o fato dele ter treinado um time que perdeu e entrou pra história. Porque nada no Brasil perde e entra pra Por isso que eu história. não acho um fiasco. Eu acho que... Não, Fiasco de não de ter ganhado a resultado. Copa. É. que é o que a gente se baseia. Uhum. E o Vanderlei, ele só sai por causa da CPI, porque ele vinha bem nas eliminatórias. Ele foi mal nas Olimpíadas. Então, mas ele ganhou a Copa América, ele... Mas não era, entendeu? Eu fui em jogo com o Vanderlei de técnico, que a galera tirava as bandeirinhas da arquibancada do Morumbi, cara. Aquele contra a Colômbia foi... Isso aí foi Não, o ali Leão. já era Leão, mas contra o Equador, que o Brasil ganha de 3-2, se eu não me engano, com gol no finalzinho. Antônio Carlos, talvez, fez aquele gol. Enfim, bandeirinha voando. Então, assim, eu tô dizendo, a gente pegou o melhor técnico dos anos 90, os 2 grandes treinadores ali, um antes e um depois, e não deu, cara. Eu não gostaria de ter a seleção brasileira tendo como única ideia quem é o seu treinador. Quem vai ser o coordenador dessa coisa toda? Ou seja, você enxerga o processo, e não só na seleção, mas como no clube, igual a gente estava falando da discussão do Odair, você enxerga o processo muito além do treinador. Eu Claro. preciso tentar É fazer isso. isso, porque senão Entendi. vira uma coisa, vira loteria. Joga a roleta e caiu, deu. Quem cerca Entendi. o cara é muito importante. Entendi. Não. A seleção do Tite só era muito boa, na minha opinião, porque além dele, tinha um ótimo preparador físico, ótimos analistas de desempenho, bons auxiliares, muito bons auxiliares. Uma equipe de trabalho. Não dá. E um coordenador que azeitava tudo isso. O cara da logística era muito bom, saiu também. Então é assim, Ancelotti. Mas e aí? Qual é a estrutura de trabalho Quem dele? vai vir? Ou do Entendi. Diniz? Ou do Ramon? Eu acho que tá raso isso. Entendi. E se eu acho que a CBF só pensa no nome do treinador, eu não... Eu acho que esse é um problema da CBF, um problema do Estrutural, nosso, do do futebol estrutural. A brasileiro. gente personaliza A gente- muito exato. a figura do Figura do treinador. técnico. E o treinador que é personalista, pra mim, não tem...